meus amores, e estamos de volta para gravar mais um vídeo da nossa playlist Quer Saber. E hoje eu vou aí estar falando sobre um assunto bem polêmico que algumas pessoas têm me perguntado bastante e que elas querem entender um pouco mais com respeito a um grupo de pessoas que a gente fala bastante aqui no canal. E não é que a gente fale aqui no canal porque a gente tem um interesse em falar sobre este assunto. Não, é porque a gente ensina a Bíblia e a Bíblia toda ensina sobre este determinado grupo de pessoas. Então algumas pessoas têm nos perguntado, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre este grupo de pessoas, o que eles são, o que eles fazem, por que fazem isso. Então, meus amores, querem saber de quem a gente vai falar no vídeo de hoje? Pois é, vamos falar nada mais, nada menos do que dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, de acordo com o próprio Senhor Jesus, de acordo com os discípulos? Então nós vamos ver o que a Bíblia nos fala e o que a Bíblia nos orienta com respeito a fugir de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos líderes. Todos estes textos, todos esses versículos estão escritos na Bíblia e mais uma vez para dizer, não é que a função do canal Fundamenta é falar de falso profeta, não, a função, o dever, a nossa obrigação no canal Fundamenta é pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem fala dos falsos profetas. A palavra de Deus é quem desmascara os falsos profetas. E a gente vai entrar com detalhe no estudo sobre eles, porque existe uma grande confusãozinha com relação ao entendimento dos falsos profetas. E a gente vai aclarar hoje exatamente quem eles são e o que faz deles falsos profetas, tá bom? Então eu separei só alguns. Olha, faltou marcar página para marcar todos e também faltaria tempo para falar de todos os versículos bíblicos que falam de falsos profetas. Aqui só alguns. Só alguns. Eu não teria nem marcar página suficiente para marcar e nem tempo para poder falar dos falsos profetas. Então eu peguei alguns aleatórios no Antigo Testamento e no Novo Testamento para mostrar, para desmascarar os falsos profetas de acordo com a Bíblia, de acordo com os próprios verdadeiros profetas do passado, de acordo com o próprio Deus, de acordo com o próprio Senhor Jesus e os discípulos do Senhor Jesus. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler todos os versículos que eu separei, que são alguns. De acordo conforme eu for lendo, eu vou explicando o que o contexto está ensinando com relação aos falsos profetas. E no final, eu vou fazer uma pergunta para vocês, o que há em comum em todos estes textos que fazem um falso profeta ser um falso profeta. Porque, repito, existe uma grande confusão, as pessoas confundem falsos profetas de outro grupo de pessoas. Então, os falsos profetas é um grupo de pessoas específica. E é isso que eu quero que vocês fiquem até o final desse vídeo para entender, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler, vamos começar lendo, tá? A Deuteronômio, eu vou acompanhando aqui os versículos, Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Vamos lá, vou já ir tirando os marcadores para não ir confundindo. Então vamos ler, eu vou ler e se eu ver que tem alguma coisa aqui que precisa de explicação, eu explico, senão no final eu falo de tudo, tá? Diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandar falar, ou o
que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor? E falou, não, tá, só isso aqui. Porém, olha só, então vamos lá. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe mandei falar, então ele fala, esse profeta será morto. Então vamos lá, vai pegando o ritmo da história. Então, o profeta que falar alguma coisa, estamos falando de falso profeta. Então aqui Deus está falando, né, através de Moisés, que é um falso profeta, aquele que ousa falar alguma coisa em nome de Deus que Deus não mandou falar. Vamos lá para o seguinte texto, Jeremias 14, diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Tá? Então aqui, mais uma vez, Deus falando através do profeta Jeremias, dos falsos profetas que profetizam coisas que Deus não disse, que Deus não mandou eles falar, e profetizam visões e sonhos, e tudo isso eles fazem de acordo com o engano do íntimo do coração deles, tá? Então eles falam aquilo que eles acham, aquilo que eles pensam, aquilo que eles querem, não é o que Deus mandou falar. Então vamos lá, vamos para Jeremias 23, 30, do 30 ao 32, diz assim: portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os falsos, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades e fazem errar o meu povo. Então, mais uma vez, Deus dizendo que é contra estes profetas que pregam mentiras, primeiro que furtam as palavras de Deus e não pregam para os outros. Furtam, roubam, escondem as verdades. Aí ele vem e fala: e eis que sou contra os profetas que pregam a sua própria palavra. Ou seja, aqueles que pregam aquilo que eles pensam, aquilo que eles querem que as pessoas acreditem, suas próprias ambições, suas próprias vontades, seus próprios interesses, suas próprias interpretações. Eu entendi assim, então eu vou pregar assim porque essa é a minha fé. Funcionou para mim, então também vai funcionar para o outro. Então eu prego a minha própria palavra. Deus está dizendo que é contra eles. E ele diz que também é contra os mentirosos que dizem, assim disse o Senhor, e contam as suas mentiras e leviandades e fazem errar o povo. Pessoas que contam as suas próprias mentiras, suas próprias leviandades, suas próprias más interpretações pecaminosas e fazem errar o povo, inventam falsas doutrinas, falsos votos, falsas campanhas, falsos propósitos, leviandades, coisas levianas, coisas pecaminosas e fazem o povo errar. Então vão indo, vão vendo.
Olha só tudo que os falsos profetas fazem de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá, próximo, Ezequiel 22, 28, diz assim: os seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Então aqui Deus, através do profeta Ezequiel, está dizendo que estes falsos profetas, através de falsas visões, predizem mentiras, dizendo que o Deus mandou falar, Deus mandou dizer coisas mentirosas. E com essas coisas mentirosas, está escrito, pegam versículos soltos da Bíblia e falam: está escrito, isso Deus mandou dizer, isso é o que Deus quis falar, essa é a interpretação, essa é a revelação de Deus que a Bíblia diz, está escrito, e com isso andam extorquindo, roubando o povo e fazem violência ao aflito e ao necessitado, oprimem o necessitado, oprimem os estrangeiros sem razão. Ou seja, usando a palavra de Deus distorcida, os falsos profetas distorcem para oprimir o povo, para oprimir os aflitos, para oprimir os estrangeiros sem motivo, sem razão, colocando ordens, regras, ordenanças, mandamentos, leis, ordenanças criadas por eles, votos, campanhas, sacrifícios, enfim, oprimem, colocando fardos pesados em cima do povo sem razão. Vão vendo o que os falsos profetas costumam fazer. Vamos lá, próximo texto. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus 7, do 15 ao 20. Eu acho que eu não vou ler tudo, vou ler só os pedaços principais. Mateus 15 ao 20 diz assim: os falsos profetas. E ele diz: é Jesus falando, tá, gente? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Vamos lá. E ele diz assim, aí ele segue falando que pelo fruto conhecereis a árvore, enfim, né? Que a gente tem que ficar de olho no falso profeta, porque tarde ou temprano, cedo ou tarde, eles vão mostrar quem eles são. E como eles vão mostrar como eles são, falsos profetas? Mentindo sobre as Sagradas Escrituras. E daí ele vem e fala: olha o que vai acontecer com os falsos profetas, aqueles que deturpam a verdade, que roubam a minha palavra, que escondem a minha palavra quando deveriam ensinar, e aqueles que acrescentam coisas que não deveriam acrescentar, aqueles que tiram coisas que deveriam ensinar. Olha só, ele fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, mas em teu nome, porventura, não temos profetizado? Em teu nome, não temos profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aqui, Jesus falando dos falsos profetas, que no dia do juízo, os falsos profetas que supostamente faziam muitas coisas legais, muitas coisas boas, inclusive profetizavam, pregavam a Bíblia distorcida, de acordo com a conveniência deles,
Mas esses aqui um dia vão chegar, os falsos profetas um dia vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, a gente fez isso, a gente profetizou, a gente pregou. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de maldade. Porque vocês usavam a Bíblia, usavam as Escrituras para mentir e para enganar e para manipular as pessoas com milagres. Olha como a gente faz milagre, olha como temos autoridade sobre os demônios dobram o joelho em cima deste altar. Os demônios reconhecem a nossa autoridade. O demônio reconhece que somos de Deus. Olha quanto milagre acontece. Aqui tem mais milagres do que na Bíblia. Olha como Deus é com a gente, porque olha como a gente prospera. Olha como a igreja é famosa. Olha como a igreja tem muito membro. Olha como a igreja tem várias catedrais e vários palacetes e prega para uma multidão. Falsos profetas que Deus disse que Jesus disse que vai dizer: nunca vos conheci. Vão vendo. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo texto, Atos dos Apóstolos 20, do 28 ao 30, do 29, diz assim: Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão, isso aqui é Paulo falando, tá, gente? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo está dizendo: cuidado, porque quando eu for embora vai vir lobos, vai vir falsos profetas pregando, ensinando coisas pervertidas para fazer com que os discípulos, aqueles que seguem a Cristo, vaiam atrás deles. Então vão vendo o que a Bíblia fala dos falsos profetas. Vamos para o próximo texto, 2 Coríntios 11, do 2 ao 3, 2 e 3. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Diz assim: porque zelo por vós, Paulo falando, tá? Com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só, aí Paulo fala: mas receio que assim como, veja bem, isso aqui é muito importante, eu quero falar algo aqui. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade da pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Eu tenho trabalhado como servo de Deus com a pregação do verdadeiro evangelho para levar vocês um dia, através da pregação do evangelho, não que Paulo faria isso, mas através da pregação do evangelho que Paulo pregava, levar os verdadeiros filhos de Deus à santidade, a poder apresentar eles diante de Cristo imaculados, como a esposa virgem para o noivo. Aí Paulo fala: mas eu receio que vai surgir entre vocês falsos profetas que, assim como Satanás, a serpente, enganou Eva com astúcia,
Muitos podem surgir do meio de vocês querendo enganar vocês. Querendo, ele falou aqui, pregar outro evangelho, pregar outro Cristo diferente, pregar outra mensagem diferente do Cristo simples, do evangelho puro e simples de Cristo. Como foi que a serpente enganou Eva? Não foi com a palavra falsificada? Astuciamente, com muita astúcia, a serpente não usou a própria palavra de Deus distorcida para enganar Eva? O que foi que a serpente falou para Eva? Assim que Deus disse, não comais de todas as árvores do jardim? Uma verdade misturada com a mentira. Assim que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores, a Eva falou, não, podemos comer de todas, menos dessa. Aí veio Satanás e continuou com o enredo, mas ele deturpou a palavra de Deus. Mentiu, distorceu, astuciamente, com muita sutileza, com muita astúcia. E não só isso, depois ele falou, não, certamente não morrereis. Se vocês tocar na fruta, vocês não vão morrer, não, vocês vão ser como Deus. Exatamente como os falsos profetas falam hoje. Não, a graça é uma desgraça. Não, vocês não podem depender só do que Cristo fez na cruz. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que sacrificar, vocês têm que dar tudo que têm. Vocês têm que abandonar pecado para receber o Espírito Santo. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Cristo fez a dele, agora vocês têm que fazer a de vocês. Senão vocês não serão salvos, se vocês não sacrificarem. Olha a astúcia do falso evangelho que Paulo disse aqui, ó. Eu temo que assim como Satanás enganou a serpente com meias verdades, com verdades deturpadas, assim falsos profetas vão entrar no meio de vocês pregando outro evangelho, pregando outra mensagem, outro Cristo, o Cristo dos milagres. Cristo vai mudar a tua vida, venha porque Cristo vai te prosperar, venha porque Cristo vai te curar. Cristo prometeu que curaria todos, Cristo prometeu uma vida abundante para todos. Outro Cristo, porque o Cristo que a Bíblia fala diz que ele morreu para nos dar vida eterna, para nos livrar dos nossos pecados. A Bíblia não diz, o Cristo que a Bíblia apresenta é o Cristo crucificado, que morreu para nos livrar da ira de Deus e da condenação dos nossos pecados. A Bíblia não fala de um Cristo que veio prometendo cura, libertação, casamento, bênçãos e prosperidade. Então o falso evangelho prega outro Cristo, o que o evangelho, que a Bíblia não prega. Prega outra mensagem de salvação, outro evangelho de salvação. A salvação por obras, a salvação por esforço próprio, por sacrifício, por dar todo o teu dinheiro no altar de uma instituição. E não olhar para a cruz de Cristo e esse crucificado para a salvação. Então Paulo está preocupado. Eu temo que muitos de vocês vão cair na lábia de falsos profetas usados por Satanás, como ele fez para enganar Eva. Olha o perigo, olha o perigo. Vamos lá, outro texto, 2 Coríntios, deixa eu ver, não, Coríntios eu já li, Gálatas 1:8, diz assim, Paulo falando, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito.
Então aqui Paulo mais uma vez está afirmando que os falsos profetas estavam se introduzindo dentro da igreja dos Gálatas para pregar um evangelho que vai além daquilo que a Bíblia fala, além do que Cristo fez na cruz. Ou seja, pregando Cristo mais as obras da lei, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais obediência, Cristo mais sacrifício, Cristo mais boas obras. Paulo está dizendo, quem prega isso, seja maldito. Quem prega que a graça é uma desgraça e que a graça não é suficiente e que o homem tem a responsabilidade sua de se entregar a Deus, de se entregar no altar, de abandonar pecado por si só e fazer seus sacrifícios próprios para ser salvo, essa pessoa é maldita. Ela é um falso profeta. Quem está dizendo isso? Paulo, através da inspiração do Espírito Santo na palavra de Deus, tá? Então vamos lá para o outro texto, 1 de Timóteo 6, do 3 ao 5, diz assim, o título fala, os falsos mestres, e diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, é burro, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que da onde nascem a inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só o que Paulo está orientando Timóteo com respeito aos falsos profetas. Cuidado que se alguém vem pregar outra doutrina, vem pregar outra coisa além do evangelho de Cristo purinho, Cristo e nada mais. A salvação é unicamente por Cristo, e Cristo e este crucificado. Cuidado com esses, com a mente pervertida, esses burros, enfatuados, burros, sem entendimento, sem conhecimento algum do verdadeiro evangelho, que vem apresentar para vocês falácias, fantasias, alegorias, que causam inclusive provocação, difamação contra o verdadeiro evangelho. E ele fala assim, pessoas pervertidas, privados da verdade. Falsos profetas não conhecem a verdade, eles são privados da verdade pelo próprio Deus. O próprio Deus endurece o coração deles. Por isso que eles só falam bobagem, por isso que eles só pregam prosperidade, cura, libertação, tua vida melhor aqui. Falam muito de salvação, porque falso profeta fala muito de salvação, mas porque convém eles. Mas pregam uma falsa salvação por obras, por obediência, e não a verdadeira salvação que vem unicamente de Cristo e da obra dele, a salvação pela graça. Então, falso profeta, não se iluda na seita que tu vai, na instituição que tu vai, porque não existe lugar que fale mais de salvação do que aqui, salvação da alma, culto da salvação, o cuidado com a alma, salvação. Cuidado, não se iluda. Não se iluda com a serpente de Satanás que está por detrás dessa falsa pregação de salvação. A salvação é unicamente por Cristo e pela obra de Cristo na cruz. Falso profeta, um dos maiores evidências de um falso profeta é que eles pregam muito salvação, mas a salvação do jeito deles, a salvação por obras, por méritos próprios, por sacrifício, porque é a maneira que eles têm de te ter nas mãos deles para te controlar, para te manipular, para tu dar tudo que tu tem para eles. Olha aqui, que têm a mente pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
Olha só, eles ensinam o evangelho de uma maneira que se torna uma fonte de lucro para eles. Então eles querem que tu seja piedoso, que a salvação é através de boas obras, que tu tem que ser bom, que tu tem que ser obediente, que tu tem que fazer o melhor para Deus, entregar tudo no altar como fonte de lucro para eles. Olha o que os falsos profetas fazem. Então não te iluda no lugar que tu vai. Não, mas aqui prega de salvação. Aí tadinha das pessoas falam, não, mas eu vou lá para buscar a minha salvação, porque lá eles pregam muito de salvação. Não, meus caros, meus amores, pelo amor que eu tenho pela alma de vocês e o zelo, como Paulo falou, pelo zelo que eu tenho de vocês, cuidado com a pregação de salvação no lugar onde tu vai. A salvação, a única coisa que um verdadeiro pastor tem que pregar para a salvação da tua alma é o que Cristo fez na cruz do Calvário por ti e que tu creia naquilo que ele fez. Se a pregação de salvação para ti é, tu tem que obedecer, tu tem que andar em santidade, porque senão Jesus está voltando e tu vai pro inferno, porque o inferno é real e porque o diabo está atrás de ti para te levar pro inferno, então tu tem que estar na igreja, tu tem que buscar, tu tem que obedecer, tu tem que sacrificar pela tua salvação e pela salvação da tua família. Coloca a tua vida e a vida da tua família no altar, protege a tua família no altar, no esconderijo do Altíssimo, que é o altar, através de votos, porque assim a tua família vai ser salva. Cuidado, falso profeta, porque a salvação, o nosso esconderijo é na cruz de Cristo e naquilo que ele já fez, não naquilo que nós venhamos a fazer para nos salvar ou salvar a nossa família. Então não adianta que te preguem muito sobre salvação se não for pregado da maneira correta. Cristo e este crucificado. A pregação do verdadeiro evangelho é o único meio de salvação. E o que esse verdadeiro evangelho apresenta pra gente? Cristo e esse crucificado. 0 obras, 0 homem. Não existe digital nossa na salvação. A única digital que existe na salvação é a de Cristo. Então cuidado. Então vamos lá, para eles é fonte de lucro ensinar isso, tá? Quem falou? A Aline? Não, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tá? Então vamos lá, vamos agora para 2 de Pedro, que esse aqui eu deixei por último. Eu fui na ordem, né, desde o Antigo Testamento, mas eu queria realmente terminar com Pedro. 2 de Pedro 2, eu ainda botei aqui do lado, ler, o mais importante para ler. Sempre quando eu tô estudando, gente, para gravar para vocês, eu faço as minhas anotações e eu vou anotando todos os versículos, porque é assim que eu estudo. Eu procuro todos os versículos que falam do assunto e todo o contexto, e eu anoto tudo que é o mais importante e anoto do lado, ler esse versículo sem falta. Porque às vezes eu anoto tanto que às vezes pelo tempo eu acabo dizendo, esse eu vou deixar, esse eu vou deixar. Então quando eu anoto esse ler sem falta, é porque eu não posso deixar esse para trás. Então eu deixei Pedro, 2 de Pedro 2, do 1 ao 3, por último, porque esse aqui é a cerejinha do bolo para falar dos falsos profetas, tá? Então fala assim o título: os falsos mestres, seu caráter, suas obras e o seu justo castigo. Não sei se vocês viram, é que eu não li todos, mas todos os textos que eu li para vocês na Bíblia tinham um castigo logo em seguida. Todos. Paulo disse que eles eram malditos, Deus falava que ia matar, que ia destruir, e aqui Pedro está falando o castigo deles, o justo castigo dos falsos profetas. Então vamos lá, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha isso, gente, marca isso na tua Bíblia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, falsos líderes,
que introduzirão dissimuladamente, com muita astúcia, muito sutil, algo que aparentemente lindo, algo que aparentemente é santo, algo com espiritualidade, algo, ai, olha que algo lindo, olha que algo santo, olha que algo espiritual, dissimuladamente introduzirão no nosso meio heresias destruidoras. Heresias, mentiras, eles vão deturpar a verdade das escrituras e vão criar heresias destruidoras. E ele fala até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vocês viram o que eu li aqui, o que Pedro falou? O que eu sempre repito aqui no canal para vocês? O que os falsos profetas fazem? Ainda aqueles que aparentemente falam muito de salvação, que aliás o ponto-chave, o ponto pico mais forte de um falso profeta é pregar de salvação. Mas errado. Da maneira deles, através de boas obras. E olha o que Pedro está dizendo aqui. Eles vão infiltrar tão sutilmente, tão lindamente, tão, a palavra usada aqui, tão dissimuladamente, com ar de santidade, heresias destrutivas, ao ponto de renegarem o único, soberano Salvador. Deixa eu traduzir na nossa linguagem aqui, de hoje, e que a gente sempre ensina aqui para vocês. Olha só. Que doutrina é essa que um falso profeta vai colocar sorrateiramente, dissimuladamente, sutilmente dentro da igreja, que é capaz de negar o único Cristo e soberano Salvador? A salvação pelas obras. Sim, porque os falsos profetas pregam salvação e pregam Jesus Cristo é o Senhor. Exatamente como Paulo, e como Cristo, e como Pedro, e como os profetas no Antigo Testamento pregavam com raiva, com um ódio abominável contra os falsos profetas. Eu também. Porque a gente tem que lutar contra esta cisanha, contra este joio, contra esses lobos ferozes que querem destruir a verdade do Evangelho. As heresias tão sutilosas, tão sutis, tão dissimuladas, tão espirituais. Olha como nós nos preocupamos com a salvação de vocês e da sua família. Olha, e vai ser tão lindo, uma palavra tão linda, ai, que lindo. Só que são heresias destrutivas ao ponto de negar o soberano Salvador. Sim, porque Cristo é o único Salvador. E quando esse falso profeta te diz que tu é quem decide ir para o céu, tu, com as tuas boas obras, com a tua obediência, com o teu sacrifício, com a tua vida entregue no altar, te salva e salva a tua família, eles estão negando o soberano Salvador. Porque na nossa salvação não tem a nossa pata suja. Na nossa salvação a única coisa que tem é o nosso pecado, pelo qual Cristo teve que morrer. Nós não fazemos nada para nos salvar. Nada. Toda a nossa salvação é soberana. Toda a nossa salvação vem de Deus. Toda a nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Ele é o soberano da salvação, autor e consumador da salvação. Mas o que o falso profeta te ensina? Que tu tem o dever de te salvar através da tua obediência, do teu sacrifício, da tua entrega. Eu entrego a minha vida. Ó, Espírito Santo, vem, porque eu jejuei 21 dias, porque eu sacrifiquei, porque o meu nome foi pro Japão, pra Lua, pra Israel, pra Marte. Eu fiz tudo isso por ti, pra te chamar a atenção. Agora eu mereço, Espírito Santo, eu mereço ser salva. Então, aí a pessoa se ilude atrás das boas obras dela, daquilo que ela fez para receber a salvação, e rejeita o soberano Salvador, Cristo. Ela não rejeita
descaradamente, eu não quero Cristo, eu não quero Deus. Não, ela não rejeita. Ela ama supostamente a Cristo, mas é um amor que ela não conhece, porque ela não pode amar quem ela não conhece. Como os falsos profetas não ensinam quem é Cristo, então elas não amam. Elas acham que amam. Mas eles não escancaram. Vocês viram aqui que Pedro falou? Sutilmente. Como é que é a palavra? Dissimuladamente. Heresias destrutivas. A graça é uma desgraça. Essa graça aí que esses ex-caídos, essa graça aí que esses crentes pregam por aí, é oba-oba da salvação. Isso é uma desgraça. A salvação se conquista com sacrifício, com esforço próprio, com a vida entregue no altar. Não é lindo ouvir isso? Entrega a tua vida, faz a tua parte, chama a atenção de Deus para te ser salvo e salvar a tua família. Faz um voto pela tua família, coloca a tua família no altar, protegida por Deus. Não é lindo ouvir isso? Pois é, Pedro está dizendo que isso são heresias destrutivas, porque rejeitam o único soberano Salvador, Cristo, e a obra dele na cruz. Rejeitam a graça soberana de Deus na salvação. Gente, eu juro que está escrito na Bíblia de vocês. Eu juro. Tá aí, 2 de Pedro 2, do versículo 1 ao 3. E ele fala assim, e pior que Pedro fala assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Gente, isso aqui é muito doído. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Que muitos vão seguir estes falsos mestres, esses falsos profetas que semeiam heresias destrutivas numa forma espiritual. Olha, essa aguinha ungida, ora aí, bebe e seja curado. Vou beber porque eu tô com sede. Pega aqui essa pedrinha e leva pra tua casa, porque tu é essa pedra. Leva essa pedrinha, leva essa rosa ungida. Heresias destrutivas que negam o soberano Salvador, que negam Cristo como único, a nossa fé unicamente depositada. E os falsos profetas, é de uma maneira tão sutil que eles falam, é só um ponto de contato, essa água ungida, essa rosa ungida, essa pedra, essa caneta, esse papel, esse folheto, essa rosa, esse perfume, esse azeite, é um ponto de contato. Não. A gente não precisa de ponto de contato nenhum, a gente já tem Cristo, a gente já tem o soberano Salvador. Não precisamos de nada para nos conectar com Deus. Cristo é o mediador, não precisa de ponto de contato, nada. Não, mas eles precisam espiritualizar a rosa, a água, o azeite. O azeite de Israel, a água do Jordão. Espiritualizar heresias destrutivas que entram sorrateiras, que fazem tu desviar o foco de Cristo e da cruz de Cristo para objetos, idolatria. E aí Pedro fala, e muitos seguirão essas falsas doutrinas, essas heresias deles, essa libertinagem deles. E por causa deles, e por causa destes falsos profetas, será infamado o caminho da verdade. E essa aqui é uma realidade que nós vivemos, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, que ensinamos, verdadeiros pastores que pregam, caso do meu marido, pessoas que ensinam como eu, sofremos por causa dos falsos profetas. Por quê? Porque eles ensinam o falso evangelho de uma maneira tão ardilosa, tão santa, tão espiritualizada, tão mentirosa, tão destrutiva, tão enganosa quanto eles são. Por isso, falso profeta, que quando a gente prega a verdade, Cristo e este crucificado, nós somos massacrados.
Por quê? Porque não convém. As pessoas não querem o verdadeiro evangelho que a gente prega. Elas querem o oba-oba das bênçãos, da prosperidade, a aguinha ungida para curar, o azeitinho ungido para ungir, para proteger, a pedrinha para olhar lá para a pedrinha. Ai, a pedrinha que representa Cristo está na minha casa, a rosa que representa Cristo está na minha casa. Então isso vai me salvar, isso vai me proteger, isso vai atrair as maldições. Meu caro, Cristo atraiu as maldições do nosso pecado lá naquela cruz, há 2000 anos atrás. A pedrinha, a rosinha, o papelzinho, o azeitinho, o perfuminho, isso aí não atrai maldição nenhuma. Isso é falso ensinamento de falso profeta. Pelo amor de Deus, meu povo padece por falta de conhecimento. Aprende a meditar na Bíblia. O caminho do verdadeiro evangelho será infamado, será difamado, será caluniado por causa desses falsos profetas que oferecem a Cristo a troco de banana na feira. Oh, Cristo a R$1 o quilo da banana. Ó, Cristo milagreiro, Cristo transformador de vida. A salvação é tu que conquista. Tu tem que dar tudo que tu tem, porque daí tu vai te sentir seguro, firme. Porque quando tu coloca a tua vida no altar e todo o teu dinheiro no altar, tu sai seguro do que tu fez e não daquilo que Cristo fez na cruz por ti. Ah, pois é. Isso é o que os falsos profetas ensinam. A tu confiar na tua obra, desprezando Cristo. E aí quem vem aqui dar a cara, ensinar a verdade, nós somos desprezados, caluniados, ofendidos, chamados inclusive de falso profeta, porque pregamos a graça de Cristo. Mas por quê? Porque os falsos mestres ensinam bênção, prosperidade e colocam a responsabilidade da salvação no homem. O homem quer glória. O homem quer glória. E o falso profeta sabe exatamente como tocar no âmago do ser humano, que é ter glória para si. O ser humano quer dizer, eu conquistei minha salvação, eu fiz. Eu coloquei a minha família no altar para Deus proteger. Olha como eu sacrifiquei todo o meu salário, um ano trabalhando, um mês trabalhando, eu dei tudo para proteger minha família. Vocês estão vendo, gente, como o falso evangelho, como os falsos profetas são ardilosos? Tá aqui. Juro que tá aqui. Pedro tá falando aí na tua Bíblia também. Lê lá. E ele fala assim, ó, também movidos por, infamado, tá? É desacreditados, má reputação. Por causa dos falsos profetas, nós os verdadeiros, os que pregamos realmente o evangelho, os que ensinamos o verdadeiro evangelho, somos discriminados e sofremos e temos má reputação. Por causa do falso evangelho, a graça de Deus tem má reputação. Por causa do falso profeta, nós os verdadeiros que ensinamos a verdade somos discriminados, tá? Essa palavra infamado significa isso. E daí ele fala assim, ó, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. O monte tal, o monte ciclano, o monte beltrano, aonde Abraão, aonde Moisés, aonde Gideão. Palavras fictícias, querendo fazer tu é o Gideão de hoje, tu é o Abraão de hoje. Falácias, palavras fictícias, inventando historinhas para boi dormir, para te engambelar, para te enganar, para te engatuzar. Olha só, com palavras fictícias, fazendo comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Olha o castigão, olha o castigo de Deus para os falsos profetas. E a sua destruição não dorme. Então, os falsos profetas usam a palavra de Deus por motivo de avareza, ambição própria. Fazem comércio das pessoas, do povo, oprimindo, fazendo a pessoa, usando a palavra de Deus para mercadejar a palavra de Deus, como Paulo fala em outra parte, né? Usam a Bíblia para mercadejar falsas promessas, usam exemplos da Bíblia, de histórias que foram lá naquela época, naquele momento, para aquela determinada pessoa, como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Gideão, para dizer que hoje tu pode ser um Abraão, tu pode ser um Moisés, tu pode ser um Gideão, então tu tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram, dar tudo que tu tem, sacrificar tudo que tu tem.
Isso são palavras fictícias, histórias inventadas. Tu pega um versículo solto que, isso aqui vai gerar lucro, então tu envolve o povo, tu envolve as pessoas dentro da própria palavra de Deus para fazer comércio dela, para ela cair numa história, numa fantasia. Então, isso é os textos bíblicos que a Bíblia fala dos falsos profetas. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Vamos lá. Os carros passando aí, gente. Diz assim, eu anotei aqui, tá? Vocês prestaram atenção em tudo que eu li com respeito aos falsos profetas? E que eu disse no início do vídeo que existe uma confusão. Eu falei, quem são os falsos profetas? Existe uma grande confusão com relação a quem são os falsos profetas. Tem gente que atribui determinadas coisas aos falsos profetas que na verdade não é. Eu não sei se vocês prestaram atenção em tudo que eu li aqui. E a pergunta é, o que há em comum em todos estes textos bíblicos que eu li para vocês que se referem a falsos profetas? Se eu te perguntasse agora, tu lembra agora mais ou menos de todos os textos que eu li? O que tem em comum em todos estes textos que fazem dos falsos profetas falsos profetas? Vamos ver se vocês podem responder aí para vocês mesmos. Então, se vocês disseram o seguinte, que todos estes textos dizem que os falsos profetas deturpam a Bíblia, começando pelo principal falso profeta que foi Satanás, a serpente, que deturpou a Bíblia, a palavra de Deus para Eva, né? Então, o que tem em comum em todos esses versículos que foi lido, do que se refere a falsos profetas? O que tem em comum? A pregação falsa da palavra de Deus, a pregação do falso evangelho. O que faz uma pessoa, um ser humano, um homem ou uma mulher ser um falso profeta? A pregação distorcida do evangelho, a pregação distorcida da palavra de Deus. Isso é que faz um falso profeta ser um falso profeta. Veja que um falso profeta não é aquele que prega no suposto altar e é um pecador, é um adúltero, é um mentiroso, é um ladrão. Embora os falsos profetas sejam ladrões no sentido que enganam o povo com a Bíblia para tirar dinheiro, mas não é um ladrão que rouba banco, nesse sentido assim, não é um ladrão. Um falso profeta não é uma pessoa que está pregando e que está vivendo uma vida de pecado, prostituição, drogas, adultérios, não. Embora a consequência, muitos têm uma vida de libertinagem, porque realmente o fruto do pecado são essas coisas, né? O fruto da morte espiritual desses falsos profetas são pecados como esse. Mas um falso profeta não é considerado falso profeta porque ele é um adúltero, porque ele é um mentiroso, porque ele é um ladrão, porque ele é um prostituto, porque ele é avarento. Não, nada disso. Não é por causa do pecado que ele comete. Não. Uma pessoa que comete esses pecados, ela é um falso crente. Ela é uma morta espiritual. Independente se ela é um pastor, um obreiro ou um membro qualquer. Uma pessoa que diga que é cristã e vive na prática desses pecados, ela é um falso cristão, ela é um falso crente. Mas não, a característica que faz de uma pessoa um falso profeta é que ela prega o evangelho distorcido. Tá dando para entender a diferença? Então, aquele falso profeta prega o que não vive. Aquele falso profeta que tá lá na igreja pregando no altar, mas tem amante. É um ladrão, é um beberrão. Não. Ele não é um falso profeta porque ele comete esses pecados. Um falso profeta tem uma única característica. Uma única só. Ele não prega a palavra de Deus, ele não prega a verdade do evangelho, ele não prega as escrituras, ele deturpa. Lembra todos os textos que eu li desde o Antigo Testamento? Esses falsos profetas
que falam o que eu não disse, que dizem o Senhor mandou dizer e eu não falei nada, eu não enviei. Esses falsos profetas que negam, que roubam as minhas palavras e pregam as mentiras deles, pregam do jeito deles. Olha só, tudo relacionado à palavra, ao evangelho. Esses falsos profetas que vão surgir no meio de vocês, pregando outro Cristo, pregando salvação pelas obras, pregando outra mensagem, dizendo que a graça é uma desgraça. Falsos profetas. Esses sejam malditos, Paulo fala. Vocês estão vendo? Todos os textos que relacionam ao falso profeta é que eles deturpam a verdade das Escrituras. Por isso são falsos profetas. Não são falsos crentes. Também são falsos crentes pela consequência. Mas falso profeta, profeta o que profetiza, o que prega, o que ensina a palavra de Deus. Eles são falsos ensinadores, falsos profetas, falsos mestres, deturpam a Bíblia. Escondem verdades da Bíblia para poder pregar a mentira deles. Roubam o que Deus realmente disse de Cristo e da cruz de Cristo para pregar aquilo que eles acreditam que é verdade, que nem acreditam, mas porque convém a eles, ou alguns que dizem, funcionou para mim, então vai funcionar para todo mundo também. Essa é a fé, inclusive pregam uma fé que não existe. Eles deturpam. O falso profeta inventou a fé que não é a bíblica. Porque fé bíblica é aquela que a gente deposita em Cristo e na obra de Cristo, que é um dom nos dado por Deus. O falso profeta inventou uma fé. Pegou textos bíblicos e inventou uma fé poderosa, super poderosa, sobrenatural, para levar as pessoas ao... essa é a fé. Essa fé não existe. Inventada por falso profeta. Eles escondem a verdadeira fé, dom, e para apresentar a fé mentirosa inventada por eles, a fé prática, a fé faz, a fé verbo, a fé ação. Olha o que um falso profeta faz. Um falso profeta não se caracteriza pelo pecado que ele comete. O falso profeta se caracteriza pela Bíblia que ele deturpa, pela verdade que ele esconde, pela mentira que ele prega. Então não confunda, aquele falso profeta é um adúltero, é um mentiroso, é um ladrão, é um beberrão, o pecado que for, esse não é um falso profeta, esse é um falso crente. Pode ser que ele está lá em cima pregando também, né? Pode ser que ele está lá em cima também, mas ele é um falso crente. Falso profeta se caracteriza por deturpar a verdade das Escrituras, por negar o soberano Salvador, por negar a graça de Deus, por dizer, o Senhor manda te dizer que Ele está te livrando hoje à noite de um acidente de quebrar a cabeça, acrescentando coisas na palavra de Deus. O Senhor manda te dizer que Ele tem grandes planos para ti, que vai acontecer grandes bênçãos, que tu vai enriquecer, que tu vai isso, que tu vai aquilo, que tu vai aquele outro, acrescentando palavras que Deus não mandou dizer para ninguém, ou então tirando as verdades bíblicas, acrescentando, tirando, deturpando, escondendo, mentindo, criando doutrinas, heresias, fantasias, falácias, enganos. Tudo isso é o que um falso profeta faz, tá? Então, falso profeta não é aquele que vive pecando, esse é um falso crente. Falso profeta é aquele que usa o suposto altar que eles também inventaram, que usa o púlpito, usa um microfone para pregar para multidões de pessoas e dizer que a graça é uma desgraça, que a salvação depende do homem, que Cristo fez a parte dele, mas que agora, se tu quiser ser salvo, tu tem que sacrificar. Falso profeta usa um púlpito, pega versículos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, para mercadejar, para fazer troca com Deus, barganha com Deus, usando a palavra
usando o sacrifício de Isaac, usando o sacrifício de Abraão, usando os milagres que Moisés fez no passado, inclusive os que os discípulos fizeram no passado, que era o início da igreja, que era o início da história de Israel, que milagres precisavam acontecer para provar que Deus era o Deus único de Israel e para provar que os discípulos eram os discípulos de Cristo, que a igreja estava começando, então usava lá a sombra de Pedro, a roupa de Paulo curava. Então, mas era porque era o início, para provar que eles eram os seguidores verdadeiros do Messias, início da igreja, para haver temor, para haver respeito, a autoridade que eles tinham para poder pregar a verdade. Então tudo isso é o fundamento, é a base do início da igreja, do início da história de Israel lá atrás, com Moisés, com Elias, com Josué, com os milagres que aconteciam, para provar que o povo de Israel era um povo diferente, que eles só tinham um Deus único que fazia aqueles milagres, para o povo olhar para aquele Deus único que era o único e adorar esse Deus. Então não é que aqueles milagres eram feitos e hoje também pega aqui esse mantinho, esse lencinho, essa pedrinha, essa pétala da rosa, esse perfume, esse azeite. Não, gente, isso é falso profeta. Isso é enganos sorrateiros para levar as pessoas à idolatria, para levar as pessoas a adorar objetos, pontos de contato, em vez de adorar o único Deus, em vez de olhar para a única coisa que salva, que é Cristo e esse crucificado. Então, falso profeta se caracteriza por deturpar, por mentir, por esconder verdades da Bíblia, por acrescentar coisas nela e por tirar. Tá dando para entender? Então não confunda mais, falso profeta não é aquele que vive pecando. Esses aí são falsos crentes, são aqueles que se dizem que são cristãos. Alguns deles podem ter um título de pastor, de bispo, enfim. Mas isso não, o pecado da pessoa que ela comete não faz dela uma falsa profeta. O falso profeta é aquele que é o pior. Por isso, lembra que eu falei para você já algumas vezes que quem vai estar de mãozinha dada com Lúcifer no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade são os falsos profetas? Por quê? Porque eles não entram no reino e não deixam outros entrar com as suas pregações mentirosas, porque além de iludir as pessoas no engano, na mentira que eles inventam por conveniência própria, eles ainda impedem as pessoas de ouvir a verdade do evangelho. Viu ali o que Pedro falou? Por causa deles, o verdadeiro evangelho é discriminado. Por causa deles, o verdadeiro evangelho tem má reputação. Por causa deles, as pessoas desprezam a graça de Cristo, de Deus. Por causa deles, as pessoas rejeitam a obra de Cristo na cruz, porque preferem se apegar à água ungida, o azeite ungido, o pano ungido, a rosa ungida. Preferem se apegar ao envelope cheio de dinheiro que ela coloca no altar, porque o sacrifício é o sangue dela derramado no altar. E ela esquece de olhar para o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Olha o que a desgraça dos falsos profetas e do falso evangelho faz. Mas vocês viram aqui também o que Pedro falou e que eu não li todos os textos que falam do castigo dos falsos profetas? Sim, o castigo deles vai ser de mãozinhas dadas com Lúcifer, o primeiro falso profeta da história. Lúcifer, primeiro falso profeta. Primeiro deturpou a Bíblia para Eva. Assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores? Não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. É o que o falso evangelho ensina hoje, os falsos profetas. Não, vocês vão ser ricos como rei. Vocês são os filhos do rei. Vocês têm direito a uma vida regalada. O primeiro falso profeta, que foi a serpente, Satanás, Lúcifer, vocês sabem o fim dele, lago de fogo e enxofre. E os filhos deles, os filhos da mentira, porque Satanás é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, todos os filhos de Satanás, que são os filhos da mentira, que mentem com as escrituras na mão, agregando, tirando, mentindo, inventando, criando, inventando coisas, todos esses vão de mãozinhas dadas com o pai deles no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E eu não vejo a hora de ver isso acontecendo. Ai, como tu é. Não, não, não. A Bíblia fala. A vingança vem de Deus. Os falsos profetas estão mandando um monte de gente pro inferno por esconder a verdade. Estão escancarando as portas do inferno para as pessoas.
E estão impedindo as pessoas de enxergarem a verdade do verdadeiro evangelho com as mentiras caluniosas e com as falsas promessas de milagres que eles oferecem. Se tu ama a Deus de verdade, tu tem que odiar o que os falsos profetas ensinam. Sabia? Eu odeio o que os falsos profetas ensinam, como Deus odeia, como Pedro odiava, como Paulo odiava. Lembra que ele falou? Se alguém pregar outro evangelho, seja maldito. Se a gente ama a Deus de verdade, a palavra de Deus de verdade, a gente tem que odiar o que Deus odeia. Por isso que a gente fala aqui tanto no canal de Falso Profeta e somos muito criticados por isso. Mas Pedro falou que a gente ia ser criticado por falar de falsos profetas. Por causa deles, nós vamos ser caluniados, vamos ser difamados, vamos ser discriminados. Mas se Cristo foi, né? Cristo foi chamado de falso profeta, Cristo foi chamado de Beuzebu. Então, é isso aí, meus amores. Se eu acho que é isso, eu espero que tenha ficado claro que a única característica que faz de um grupo de pessoas, um grupo de falsos profetas, é que eles mentem com respeito às verdades bíblicas, tá bom? Então, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que ele abra o entendimento de vocês, para que vocês venham ter discernimento, para que no momento em que vocês ouvirem uma heresia, uma falsa palavra, uma falsa promessa, vocês venham identificar. Ah, meu Deus! Faz com que essas pessoas abram os olhos, abram o entendimento e fujam do falso evangelho, fujam dos falsos profetas, que tudo que querem é levá-las com eles para o lago de fogo eterno, assim como Satanás sabia que não tinha mais jeito para ele e ele queria levar a raça humana com ele. Meu Deus, então, que teu Espírito convença essas pessoas dessas verdades. Amém. Eu me despeço de vocês e até a próxima.